Bom, empresários e políticos estão reunidos em uma conferência para discutir os desafios do Brasil e as tendências na economia e tecnologia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discursa nesse momento. Vamos acompanhar a fala dele. O adversário faz oposição de maneira adequada, sem colocar em risco a institucionalidade. Esse é um belo critério para definir quem é quem, né? E é muito fácil pensar nas grandes personalidades do Brasil e saber quem se portou da maneira adequada e quem não. É um viés importante. Quem sabe perder numa democracia? Esse é o estadista. Inclusive a gente tem que aprender a discordar de uma forma educada, né? Porque uma das coisas mais bonitas da política é essa questão de você discordar até chegar a um consenso. Mas nos últimos anos a gente teve tanta polarização no Brasil e no resto do mundo que no debate alguma discordância se torna uma questão de amigos e inimigos. Assim, olha, você está discordando, então você é meu inimigo. Eu acho assim, a gente tem que voltar à tradição política antiga de discordar para chegar ao melhor. Tem essa abordagem do governo, assim, a gente vai voltar àquele Brasil antigo que a gente discordava, mas podia conversar, dialogar, porque isso é muito importante para o avanço da agenda econômica, para o avanço da agenda social e de reformas tão difíceis que nós teremos que fazer no Congresso. Eu costumo dizer o seguinte, olha, todo mundo é a favor da reforma tributária até que se apresente alguma proposta. Então, assim, é isso mesmo, quer dizer, essa questão de diálogo, isso vai melhorar, assim, olha, a gente saiu de uma eleição, muita polarização, então está todo mundo ainda muito nervoso, mas as coisas vão se acalmar. O diálogo institucional está muito bom, entre o executivo, o judiciário e o legislativo. Então, quando eu olho para frente, eu confesso que eu fico mais esperançoso. Olha, sempre quando você parte de princípios, eu acho que fica mais fácil aprovar qualquer coisa. Sabe, o que você falou, quando apresenta a reforma tributária, todo mundo é a favor da reforma em tese, na prática, quando se apresenta o texto, né? Qual é o princípio que nós estamos partindo? Que a indústria paga muito imposto, proporcionalmente mais do que os outros setores da economia, que o pobre paga mais imposto proporcionalmente à sua renda do que o rico. São princípios que qualquer economista decente vai afirmar que é verdade. Faz a conta e vê o que está acontecendo. Isso tem efeitos regressivos e tem efeitos muito desfavoráveis para a onda que nós podemos pegar de reindustrializar o país de maneira saudável e sustentável. Tem uma janela de oportunidade que o Brasil pode aproveitar ou não. Tem tudo para aproveitar. Eu ouvi empresas em Davos dizendo o seguinte, nós estamos pensando em investir no Brasil por uma razão. Nós queremos garantir que o nosso produto seja produzido necessariamente com energia limpa. Queremos certificar o nosso produto. Esse produto aqui não tem impacto de carbono. Net zero. Acabou. E o Brasil é um lugar onde nós vamos expandir as nossas atividades sem esse problema. Por quê? Vocês têm hidrogênio, vocês têm eólica, vocês têm solar, vocês têm hidrelétrica, vocês têm tudo. Vocês têm biomassa, vocês têm tudo o que o mundo moderno precisa para fazer uma transição adequada. Nós podemos fingir que não estamos entendendo ou podemos trabalhar nisso. Eu destaquei uma equipe no Ministério da Fazenda para dar suporte aos ministérios envolvidos com o meio ambiente e industrialização. Prioritariamente MIDIC, Ministério do Meio Ambiente e, obviamente, também o planejamento. Por quê? Porque se a gente se apressar... Está acompanhando aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando nesse evento do BTG Pactual. Ele estava respondendo e tendo um diálogo aí com Mansueto Almeida, que é ex-secretário do Tesouro Nacional do Brasil. E o destaque nessa última fala aí foi sobre energia limpa. Vamos chamar o Diogo Schelp, que está acompanhando também essa fala do ministro da Fazenda. Como é que está o Brasil nessa questão da energia limpa hoje no Brasil? Como você está vendo o posicionamento do governo em relação às energias renováveis, Diogo? Obviamente que o Brasil tem grande potencial para suprir justamente esse desejo do mundo, né, das empresas, do mundo empresarial, internacional, global, moderno, por energia limpa, por uma produção que seja limpa do ponto de vista energético. A questão é que, além desse benefício, digamos assim, esse atrativo que o Brasil tem, há outros pontos que contam contra, né, a entrada, o investimento de indústrias estrangeiras no Brasil, como afirmou o Haddad, né, ele falou sobre esse interesse. E o que pesa contra, obviamente, é o custo do Brasil
em geral, o custo da infraestrutura, custo de transporte, o custo do trabalho, muitas vezes, né, inclusive o peso que existe dos encargos trabalhistas, e também, obviamente, a questão tributária. Muitas empresas estrangeiras, quando chegam ao Brasil, depois de um tempo, às vezes até desistem, né, e vão embora. Alguns já existem casos assim, porque o arcabouço tributário é tão emaranhado, tão complicado, que muitas vezes acaba tornando os empreendimentos inviáveis. Então, a reforma tributária, que também foi mencionada pelo Fernando Haddad aí na sua fala inicial, é obviamente um ponto importantíssimo e talvez um dos pontos da agenda econômica que o governo vai ter menos dificuldade para aprovar, porque já vinha existindo, já desde o governo anterior, um consenso sendo construído em relação à necessidade de fazer essa reforma.